questão vai aparecer na tela, vamos dar uma olhadinha. Brasileiros naturalizados podem ser deportados do país? A questão da deportação. O que é a deportação, meus amigos? A deportação corresponde ao envio para o estrangeiro de estrangeiro que se encontra ilegal dentro do nosso país. Então, olha que interessante. A deportação não tem a ver com o aspecto criminal. A deportação tem a ver com a irregularidade administrativa. O indivíduo ingressou no nosso país, por vezes, legalmente, passou o tempo necessário para ele, né? Tempo de visto de trabalho, visto de turista. Então, ele entrou legalmente no nosso país. Transcorrido o tempo, ele se tornou ilegal, porque ele não renovou o visto. Então, olha que interessante. A deportação cabe de estrangeiro que entrou legalmente e depois se tornou um ilegal, porque ele está aqui irregularmente, ou daqueles que entraram ilegalmente no nosso país, subrepticiamente. Então o indivíduo entrou clandestinamente no nosso país. Ele é passível de deportação? Sim, ele é passível de deportação. Então olha que interessante, eu tenho um estrangeiro que entrou legalmente e se tornou ilegal, ou ele entrou ilegalmente, ele é um estrangeiro passível de deportação. Então olha que interessante, a deportação é o envio compulsório de um estrangeiro que se encontra em nosso país ilegalmente para o país de origem dele ou outro país que o aceite. Então a deportação tem a ver com irregularidade na entrada e na permanência de estrangeiros. Quem eu deporto? Eu deporto estrangeiros. Então é óbvio, meus amigos, cuidado com isso, eu não posso deportar nacionais. Eu não posso deportar um brasileiro nato ou naturalizado. Quem é que eu posso deportar? O estrangeiro que entrou ilegalmente ou que permanece ilegalmente em nosso país. Então olha que interessante, cai muito em concurso para a Polícia Federal, para a área federal. Estrangeiro, eu posso deportar porque se encontra ilegal, ou entrou legal e se tornou ilegal. Não se confunde deportação com expulsão. Expulsão tem a ver com uma atividade ilícita e por vezes criminosa. Quem é que eu vou expulsar? Eu vou expulsar aquele indivíduo que cometeu um crime grave contra o nosso país ou é persona não grata. Ele é uma pessoa que afeta, que prejudica o nosso país. Quem é que eu vou expulsar? Também vou expulsar o estrangeiro. Então, olha questões interessantes. A extradição só pode ser de brasileiro naturalizado que cometeu o crime comum antes da naturalização ou envolvimento no tráfico internacional de drogas. Isso diz respeito à extradição. Deportação, vou mandar embora o estrangeiro que entrou ilegalmente ou que era legal e se tornou ilegal. Passou o visto, ele não renovou. E posso também, então perceba, extradição, deportação. Agora a expulsão, o indivíduo cometeu um crime grave contra o nosso país ou é persona não grata. Vou expulsar quem? Vou expulsar o estrangeiro. Questão de concurso, não posso esquecer. Importante, quando se fala em banimento, o que é banimento? É o envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. O banimento era o envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Era o famoso exílio. O que é exílio? Eu mandava embora um nacional que não nos agradava. Então o antigo exílio, chamado tecnicamente de banimento, não é possível no nosso país. E se ouvirem falar em ostracismo, era o envio do nacional para o estrangeiro por certo tempo. Então perceba, banimento e ostracismo não pode voltar a existir no nosso país, que era o envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Ok? Muito bem, vamos ver mais uma questãozinha? Mais uma questãozinha? Professor, diplomata estrangeiro que está representando seu país aqui no Brasil, pode ter filho brasileiro nato? Quer dizer que um indivíduo que está no estrangeiro, no caso, um diplomata estrangeiro que está no nosso país, se estiver a serviço, esse filho dele que nasceu aqui vai ser brasileiro nato? Não, é a ressalva que existe. Peço vênia para os senhores, vou ler lá o artigo 12. O artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Quer dizer que os filhos de estrangeiros que nascerem no nosso país são brasileiros natos.
salvo se eles forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país de origem. Quer dizer, se o pai for diplomata, cônsul, adido militar e vier para o Brasil trabalhando, está representando o seu país de origem. Diplomata é o caso clássico, que representa aquele país em outro país, o seu país de origem em outro país. O diplomata estrangeiro está aqui trabalhando, o filho dele não vai ser brasileiro nato. Agora, em concurso, tem que prestar o máximo atenção, presta atenção. Se o estrangeiro, diplomata, embaixador, cônsul, adido militar... Meus amigos, quando se fala em adido militar, quem é adido militar? É alguém das Forças Armadas, normalmente os oficiais das Forças Armadas, que representam as suas Forças Armadas em outro país. Ok? Então, presta atenção. Embaixador, diplomata, cônsul, adido militar, estão representando o seu país de origem. Nasceu no Brasil, não é brasileiro nato. Na prova tem que prestar atenção. Um diplomata americano a passeio no país, está passeando no nosso país, está de férias, nasceu a criancinha aqui, está de férias, vai ser brasileiro nato. Se tiver serviço no país, não é brasileiro nato. Questão inteligente, atualíssima, que cai muito em concursos federais. Vamos ver a última perguntinha? O que é necessário para o filho de brasileiro que está de férias no estrangeiro ser considerado brasileiro nato? Olha que interessante. O que é necessário para os filhos de brasileiros, né, que nasceram quando os pais estavam a passeio no estrangeiro. É isso? Está a passeio no estrangeiro. Então, olha que interessante. O que é necessário? Ora, é necessário que o indivíduo, então, os pais vão para o estrangeiro, nasceu a criancinha lá fora e os pais estão a passeio. O que é necessário? Que os pais façam o registro dos filhos em uma repartição brasileira competente. Qual a repartição brasileira competente, professor? Muito importante. Os pais devem conhecer ou devem ir até um consulado ou uma embaixada. Nós recomendamos para os alunos, você vai viajar para o exterior, verifique onde é o consulado ou a embaixada. Se acontecer algo grave contra você, é onde você pode socorrer. Alguém vai te dar guarida, proteção. Então olha que interessante. Os pais foram para o estrangeiro, estão a passeio. Cuidado em prova. A passeio, de férias, de veraneio. Estão lá curtindo, né, as suas férias no estrangeiro. E lá vai nascer o filho brasileiro. O que os pais precisam fazer? Ir até um consulado ou embaixada, uma repartição brasileira competente, e efetuarem o registro. Ao efetuarem o registro, a criança, o filho, vai ser brasileiro nato. Vai ter uma certidão de nascimento constando brasileiro nato, vai tirar um passaporte como brasileiro nato. Muito importante. Isso está onde? Na alínea C do inciso 1 do artigo 12. Mais uma vez, eu peço vênia aos senhores e vou ler para os senhores a linha C do inciso 1 do artigo 12. Diz lá, são brasileiros natos, a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Muito importante. Essa linha C, ela foi alterada pela emenda constitucional número 54 de 2007. Tem caído muito em concurso. Se os pais não fizerem o registro, essa criança tem que alcançar a maioridade e ela vai vir para o Brasil, residir e optar pela nacionalidade. Então, olha que interessante. É um caso que, por opção, a pessoa vai se tornar um adulto, maior de 18 anos, é lógico, vai alcançar a maioridade e vai pleitear a nacionalidade. Então, por opção, consegue-se ser brasileiro nato. Então, essa é a novidade da emenda constitucional número 54 de 2007. Nós imploramos para os alunos, para os futuros candidatos de concurso, não deixe de ler a emenda constitucional número 54 de 2007. E por quê? Porque essa emenda envolve questão importante com relação a prazo. No artigo 2º da emenda, tem questão importante com relação a prazo. Você não pode errar em concurso. Muito bem. Para responder essa questão perfeitamente, você deve atentar para o artigo 12, inciso 1, a linha C, e também para o texto da emenda constitucional número 54 de 2007. Ok? Com essas observações, aliás, antes de encerrar, eu vou ler para os senhores essa emenda constitucional 54 de 2007,
já que é um tema muito importante para fins de concurso, vou ler o artigo 2º para os senhores que estão assistindo aí no seu lar. Diz lá, artigo 2º da Emenda Constitucional 54 de 2007. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescidos